Alô, minha gente. Alô, minha gente. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tranquilo? Todos estão me vendo, ouvindo? Boa noite, professor. Boa noite. Beleza, estou mutando aqui. Deixem mutados, tá bom? Na proporção que forem entrando, deixa mutado, senão a gente vai ter conflito aqui, ok? Beleza. Deixa eu abrir aqui o vídeo. Abrir o vídeo aqui. Está aberto? Vocês estão me vendo? Não, né? Então. Deixa eu botar aqui em cima. Beleza. Beleza. Ok, minha gente. Falamos no nosso último encontro sobre... no último slide que nós trabalhamos, falamos sobre a questão... que são questões mais corriqueiras, né? Digamos assim, que acontece dentro de um âmbito familiar, né? O que, na realidade, tem proporcionado, tem ocasionado, né? Principalmente nessa geração que nós estamos inseridos, né? Essa geração tecnológica, essa geração em que se perdeu completamente uma etapa comportamental em função de uma outra, tendo como base a substituição de valores e etc, etc, etc. Então, isso teve as suas repercussões, né? E isso teve repercussão em vários aspectos, né? Na vida da pessoa como um todo, e, na realidade, isso também refletiu sobremaneira dentro do âmbito familiar, né? Mesmo porque a gente sabe que o âmbito familiar ele é exatamente o pilar, né? O pilar da sociedade, é o pilar mais forte no aspecto social. Então, o que ocorre? Houveram reflexos, e esses reflexos criaram, certamente, alguns obstáculos, como os mencionados, né? Quando nós falamos sobre a questão do modelo de amor que se tinha dentro dentro daquele comportamento repassado, que era exatamente a valorização da família, que era o respeito pelo pai, pela mãe, que era o carinho que se tinha pelos filhos, os papéis que eram compreendido e exercido, né, pelo cônjuge. Então, a sociedade caminhava dessa forma. Então, essa mudança criou uma insegurança muito grande no aspecto familiar, né? Tendo como base exatamente a construção da família dentro dos seus valores. Então, é óbvio, né, que eu sei muito bem, e creio que a maioria dos senhores também, sabem muito bem de que quando a gente fala em valores de família, nós estamos falando sobre uma construção que faz parte de um grupo de pessoas, né? Quando a gente fala, por exemplo, sobre alguns comportamentos que regem ou, de uma certa forma, eles proporcionam um certo direcionamento para um grupo de pessoa, o que eu chamo de bom senso, tá? É a questão
do bom senso dentro do senso comum. Então, é o bom senso aceito por todos dentro daquilo que é estabelecido para todos. Então, tendo essa figura distribuída na concepção e na aprendizagem dos filhos, isso será repassado dessa forma. Então, como eu disse para vocês, eu sei de que esse tipo de comportamento ele tem como base exatamente aquilo que a gente chama de uma construção que está direcionada ao nosso superego. Aí, relacionando isso dentro da nossa construção de valores, dentro da impulsividade do id, dentro da questão do superego. Então, dentro desses registros de valores, a gente tem um comportamento do senso comum. Tá? O que regeu, é o que eu estou falando, o que regeu nossa sociedade por muito tempo, principalmente a nossa sociedade brasileira. Ok? Então, essas mudanças criaram alguns conflitos, ok? E, como mencionei, né, a questão dos papéis, eles ficaram fragmentados, o papel da mãe, o papel do pai, o papel da mulher, o papel do homem, a imagem do homem dentro da sua, deixa eu admitir aqui, dentro da sua função como homem. Então, esses papéis, de uma certa forma, como dissemos, ele foi até então fragmentado. A questão do individualismo, né? Hoje a gente vive uma questão muito grande dentro do individualismo. E isso gerou o quê? Isso gerou uma imaturidade muito grande, né? E essa imaturidade ela fez com que muitos pais tivessem dificuldade realmente de entender para exercer. Então, eles passaram, né, e ainda passam, realmente essa questão do como fazer. Né? E essa aprendizagem para poder colocar em prática, tendo em vista de que não viveram isso para poder reproduzir, isso gerou nessa sociedade familiar, nessa sociedade onde os casais se juntam e formam a sua família, isso criou uma situação realmente muito delicada, né? No aspecto do exercício dos papéis e na concepção exatamente para saber o que pertence a quem, né? De direito pertence esse papel e aquele papel. Então, isso ficou um tanto perdido também dentro do aspecto da sociedade familiar, dentro do aspecto dessa construção familiar. Tendo como uma outra situação, que foi exatamente a questão que era muito valorizada, que era a questão teocêntrica, a questão realmente de Deus no centro, de tudo no centro, de todas as coisas. Esse modelo também teocêntrico, ele ficou um pouco perdido, interpretativamente falando, tendo como base o seu material inspirador, que é exatamente dali em que ele também se fragilizou, concedendo às pessoas inúmeras e múltiplas interpretações. Então, hoje nós temos o manual é o mesmo. Ele vem desde a era do início de toda a história do ser humano. Mas acontece que a multiplicidade interpretativa do sujeito ajudou, de uma certa forma,
a fragmentação para poder se entender, de fato, aquilo que estava sendo dito, inclusive até dentro da própria construção familiar. Tanto é que, quando nós começamos, lá no nosso primeiro encontro, nosso segundo encontro, nós falamos sobre uma diversidade muito grande de construções de modelo de família. Então, esse modelo de família, que é tirada, inclusive, desse manual inspirador, ele foi também atingido dentro da sua visão, no que diz respeito à família. Então, cada ser humano, dentro dessa permissividade, começou a instituir o seu modelo de família. E isso, na sociedade, criou um sincretismo comportamental e familiar em que o modelo original teocrático ele foi se perdendo. E olha que eu não estou falando não estou falando de igreja, não estou falando de... O que eu estou falando é exatamente essa história que caminha conosco desde o período em que o mundo foi criado até agora, cujo manancial é exatamente esse livro, onde se criou uma multiplicidade de entendimento, onde dali surgiu a permissão que cada um se sentiu no direito de criar a sua própria filosofia, entendendo cada um de uma forma onde perde-se automaticamente o modelo original daquilo que realmente se espera ou daquilo que realmente permeava toda a história da humanidade. Então, é óbvio de que todas essas coisas que nós estamos mencionando, entre outras coisas também que não foram mencionadas, é lógico de que essas questões fragilizaram um modelo exemplar de família. E é exatamente pelo fato dele estar bastante fragilizado é que nós podemos ver de forma bem mais clarificada os obstáculos em que as famílias têm vivido, principalmente no nosso tempo. Então, a gente observa de que, como dissemos, mais de 100 modelos de família que nós encontramos por aí. É óbvio de que algumas pessoas concordam com algumas, outras pessoas concordam só com uma, com duas, com três, enfim, outras consequência de uma família falida, onde se recomeça novamente uma história familiar, enfim, são inúmeros modelos de família que nós encontramos de uma certa forma na sociedade. E aí é que entra exatamente a nossa, em primeiro lugar, a nossa percepção. Em primeiro lugar, a nossa percepção. Por quê? Porque se eu não procurar, se eu não entender, em primeiro lugar, esse modelo ou os modelos universais existentes de família, eu não terei como, de maneira nenhuma, ajudar a família ou as famílias diferentes das concepções minhas em relação à estrutura e à construção de uma família. Então, você já começa a perceber aí de que existe uma situação em que eu preciso, de uma certa forma, trabalhar o meu entendimento, trabalhar a minha percepção, trabalhar a minha formação dos meus valores, de uma certa forma,
eu preciso sair de cena, o que eu sempre digo, né, que eu não entro, quem entra é o terapeuta de família. Então, quando eu sou capaz realmente de perceber isso e sair de cena, e quando eu falo sair de cena, eu entender de que o meu modelo de família ele só serve para mim, ele só serve para mim. Esse é o meu modelo de família, tá? Então, é, se eu quiser fazer com que uma família disfuncional, por exemplo, ela possa ou ela tenha que seguir os meus passos, eu estarei entrando numa situação em que, ao invés de eu estar ajudando essa família, eu estarei, de uma certa forma, prejudicando em grau, gênero e número esta família. Aí você poderia perguntar assim, mas Sérgio, eu estarei então concordando com todos os modelos de família existentes? Aí eu quero dizer para você o seguinte: não é isso que eu estou dizendo, tá? O que eu estou dizendo é que você, quando se propõe em ajudar a uma família, então você precisa entender de que aquela família ela foi resultado de uma disfuncionalidade em algum momento em que ambos, tanto o homem quanto a mulher e os filhos daquela construção, daquela primeira construção familiar, tiveram problemas e já não existem mais. Então, daí surge um outro modelo de família. E no surgimento desse outro modelo de família, a gente já vai automaticamente na nossa função de terapeuta de família, a gente vai, independentemente do que eu acho, é isso que não entra em cena, eu estarei realmente observando as dificuldades daquela segunda família que foi resultado de uma situação, consequência de uma família que deixou de existir. Então, existe uma separação, ok. Então, nessa separação, a jovem casa com outro rapaz e leva os filhos desse primeiro casamento. Então, se eu achar de que isso aí é algo não condizente com aquilo que eu penso dentro da minha estrutura, eu não terei como, de maneira nenhuma, ajudar essa família no seu novo modelo em que ela criou. Então, eu tenho que, como eu digo sempre para vocês, eu preciso dar um passo atrás para poder enxergar esse modelo de família que está pedindo a minha ajuda. Então, é óbvio de que existem tantas situações, existe coisas que eu, como terapeuta familiar, eu estou falando de mim agora, eu preferia nem mexer e nem aceitar, porque é uma questão cujo comportamento ele ultrapassa os limites daquilo que é mais convencional dentro do senso comum, principalmente para nós que residimos e moramos e fazemos parte de uma sociedade em que o modelo cristão é predominante. Então, existem alguns modelos de família que eu não estaria entrando, mesmo sendo solicitado, eu não estaria entrando. Por quê? Porque não é uma questão de achar, é uma questão de entender de que esse modelo ele não é um modelo que está dentro do perfil do nosso da nossa do nosso dia a dia, dentro da nossa construção dentro
desses comportamentos que são trazidos e o nosso modelo brasileiro ele preferiu e se adapta a ele. Então, eu creio que a maioria dos senhores estão entendendo o que eu estou falando. Então, existem coisas que eu não entro, existem modelos que eu entro, uma separação, uma família refeita, filhos, situação parental, as influências do cônjuge em relação aos seus filhos que prejudicam, trazem dificuldades, disfunções, comportamentos neuróticos, podem fragilizar a questão estrutural, a identificação, ou melhor dizendo, a identidade da criança em evolução, quando um segundo casamento pode atrapalhar um filho de um primeiro casamento, em que ele está sendo criado ali, em que a mãe ou o pai procura atrapalhar a figura do cônjuge, o que a gente chama de alienação parental. Ou seja, então, eu preciso, de uma certa forma, ter a minha visão para que eu possa ajudar e eu posso também, à semelhança da terapia individual, psicanalítica individual, eu posso também optar, porque eu sou livre como profissional para isso também, tanto dentro da terapia individual, na clínica psicanalítica, terapêutica, posso, e na familiar também. Como eu disse para vocês, existem modelos de família que existem, ou de forma jurídica ou não, mas existem que eu não entraria, eu, Sérgio. Então, de repente, um outro terapeuta de família, considerando que alguns modelos respondem à percepção de família, se quiser fazer, os recursos são os mesmos. Os recursos são os mesmos. Aí serão adotados para que esse terapeuta ele possa fazer. Mas não é não é nesse caminho que eu quero entrar. Onde eu quero entrar é exatamente o que eu acabei de dizer. Eu preciso primeiro entender o modelo de família que está solicitando a minha ajuda. É a primeira questão. O segundo passo é exatamente eu caminhar, depois de entendido, na direção de começar a prover comportamentos tais que ajudarão aquela família a estarem redefinindo o comportamento deles, componentes dessa família, para que possam realmente melhorar na sociedade como família. Então, dentro disso tudo que trouxemos desse último slide, onde fechamos essa questão, aí, apesar de ser uma orientação meio complicada, ela, em função exatamente de algo novo que é para nós, inclusive terapeutas, né? Mas, passando para esse aqui, a gente pode observar, além das dificuldades que são geradas e foram observadas dentro dos nossos encontros anteriores, nós temos também no fator psicológico emocional da criança, na questão psique-emocional, os efeitos que poderão serem gerados na construção de um ser humano em que pertence a uma família disfuncional. Então, nós colocamos aqui o seguinte: crianças que crescem numa família disfuncional geralmente adotam um ou mais dos papéis básicos que nós trouxemos aqui nessa relação abaixo. Uma família disfuncional pode fazer com que um membro daquela família, mesmo no papel de filho, e geralmente o filho mais velho, mas não necessariamente o filho mais velho, isso pode ocorrer também com o do meio ou com o caçula, não importa
mas geralmente é mais comum isso acontecer com o filho mais velho. Ele se torna, ele desenvolve um papel que a gente chama, dentro da terapia familiar, a gente chama de um filho bom. Então, vai ser aquele filho que ele vai arcar com a responsabilidade da família, ele vai arcar com a ajuda em relação à criação dos filhos, dos irmãos mais novos, ele vai arcar com a responsabilidade de estar provendo e ocupando aquele papel que seria o papel assumido pelo pai. Então, a gente dá o nome, o logo para esse menino de um filho bom. Tá? Como eu disse, pode ser o mais velho ou não, mas é considerado o filho bom. Por quê? Porque ele assume toda a responsabilidade da casa como se fosse o pai. Então, a esse menino que a gente coloca aqui dentro desse modelo como filho bom, ele teve que ele teve automaticamente que perder muitas coisas para assumir esse papel. Eu lembro que na aula retrasada, se eu não me engano, nós falamos sobre a questão do luto. Pois bem, geralmente a gente fala sobre a questão da perda pela morte, mas eu creio que ficou bem explicado naquele encontro nosso a respeito do luto, o que é o luto. E falamos sobre muitas coisas. Pois bem, eu trago a ideia do luto que foi explicado lá naquela aula para esse ponto que nós estamos destacando aqui, para esse ponto que nós estamos mencionando aqui. Por quê? Porque automaticamente esse menino em crescimento que assume essa postura que a gente chama de filho bom, de assumir o compromisso do pai, compromisso esse que não é seu, ele teve que fazer uma troca. Automaticamente ele teve perdas. Ele teve que escolher entre salvar a família dele, provavelmente dentro da cabeça dele, dentro da concepção dele, ele teve que adotar um comportamento que não era seu e automaticamente ele abre mão de ser criança. Ele abre mão da brincadeira, ele abre mão do futebol, ele abre mão das corridas com os outros colegas, ele abre mão da rua onde ele brincava, ele abre mão disso tudo em função de um papel que ele que ele adotou para poder preencher uma vaga que não era dele. E automaticamente esse comportamento ele vai de uma certa forma prejudicar essa criança em que assumiu esse papel, que daqui a pouco essa criança vai crescer e quando ela tiver grande e tiver na idade de construção de família, ele terá automaticamente ele terá prejuízos, ele terá consequências, porque ele não viveu as etapas normais, evolutivas de um ser humano enquanto criança, brincando, correndo, pulando, se relacionando. Então, ele vai ser uma pessoa extremamente bitolada para o mundo e uma pessoa extremamente focada
para aquilo que ele aprendeu. Então, até o relacionamento dele será dificultoso. Por quê? Porque ele adotou um papel chamado papel de pai e ele não conseguiu viver a experiência dele no papel dele de filho. Então, quando ele se casar com alguém, então automaticamente ele, na sua função de marido e de homem, ele será disfuncional, completamente disfuncional, como marido casado com uma pessoa, construindo uma família e tendo agora filhos. Então, ele terá realmente alguns problemas. Pois bem, esse modelo de família é também um modelo de família em que a gente pode perceber, quando a gente dá aquele passo atrás para a gente enxergar no melhor ângulo a situação de uma família em que pede socorro a cada um de nós em relação ao nosso trabalho como terapeuta de família. Então, isso poderá ser percebido numa família em que a figura do pai é inexistente, mesmo estando presente, ou a figura do pai ela é ausente porque trata-se de uma família sem a figura paterna, em que tão somente a mulher, a mãe e os filhos, e de repente o avô, que é um outro modelo de família, ocupam esse espaço aí. Esse modelo de família aí, de repente, poderá ser aquele modelo em que estará solicitando a minha ajuda como terapeuta dessa família. Como pode também, de repente, isso não ser percebido naquela família ali, onde o filho adota esse comportamento, mas como pode ser também no modelo de família em que esse filho cresceu, como disse, ele se casou e agora ele tem os seus filhos, mas esse jovem ele não aprendeu de maneira nenhuma a ser esposo, ele aprendeu a ocupar o papel do pai. Então, nós temos num assunto só duas situações que poderão, de repente, nessas solicitações da vida, poderão fazer parte dessa solicitação a cada um de nós como terapeutas de família. Então, como eu disse para vocês, o que vai fazer com que eu enxergue isso aí é a capacidade perceptiva que eu desejo desenvolver. E exatamente através desse comportamento meu é que eu vou realmente desenvolver a visão desses pormenores em que me darão a visão daquilo que de fato acontece nesse tipo de família. E, abrindo um parêntese, que se diga de passagem, muitas das vezes, isso não é nem trazido. Isso, de repente, é colocado nos encontros como pela mãe, como o filho maravilhoso, e é. Isso, às vezes, é colocado como... Deixa eu admitir aqui. De repente, é colocado como filho maravilhoso. De repente, isso é colocado como o filho extraordinário. De repente, isso é colocado como o filho bom, o filho que ajuda na criação dos irmãos. Então, de repente, se a gente não tiver, desculpa o termo, essa malícia terapêutica, desculpa o termo, se nós não tivermos essa malícia terapêutica, a gente vai assinar embaixo aquilo que está sendo dito pela genitora daquela família. E a gente vai olhar para aquela criança
ou para aquele adolescente que exerce esse papel, a gente vai olhar para essa criança assinando embaixo o que a genitora está falando. Quando, na realidade, se a gente não percebe isso aí, para poder, de uma certa forma, estarmos entrando nessa questão para melhorar essa situação, principalmente do menino, se a gente não entra nessa questão, a gente vai estar, de uma certa forma, assinando embaixo e a gente vai estar assinando embaixo e, de uma certa forma, o nosso papel como terapeuta de família ali, ele foi completamente insignificante e inviável. Por quê? Porque o problema ele estava diante de cada um de nós, como terapeutas, mas não fomos capazes de entender e de perceber de que o problema ele estava camuflado por um comportamento glamuroso, completamente escondido pelas flores do comportamento, em que, como terapeuta, simplesmente assinamos embaixo a neurose e a dificuldade daquela família. Um adolescente que assumia um papel, não conseguiu ser adolescente, estava adotando o comportamento do pai, ele simplesmente ele estará fazendo parte de uma família quando ele construir esta família doente e neurótica. E aí eu pergunto aos senhores, qual foi o meu papel ali, naquela família? Que tipo de necessidade, que tipo de proveito eu tive dentro daquela família, quando, na realidade, eu simplesmente só fiz com que perpetuasse aquela situação daquela família, assinando embaixo aquilo que a mãe trazia como o filho maravilhoso, que quando, na realidade, aquela criança, aquele adolescente, ele estava simplesmente se auto-boicotando do direito de ser criança para assumir um papel que não era um papel dele. Aí você pergunta o seguinte, mas Sérgio, ele não estava ajudando a família? E eu vou responder para você, estava, em grau, gênero e número. Tiraríamos ele desse papel dele de estar suprindo essa necessidade da família? E eu diria para você, não estaríamos tirando ele desse papel de auxiliar no comportamento de suprimir as necessidades daquela mãe separada ou daquele pai inexistente, mesmo estando fisicamente naquela família. Então, a questão nossa não é, como terapeuta, não é nem pôr e nem tirar, porque já existe pelas necessidades da existência familiar. A questão do papel é outra, nossa, familiar, de terapeuta familiar. É exatamente fazer com que essa família entenda todo esse processo e esse adolescente ele perceba, ele possa perceber de que ele está ocupando um papel por uma necessidade e que esse papel não pertence a ele. Ele está simplesmente ocupando um papel pelas necessidades. Então, trazer, como a psicanálise mostra de forma clara, trazer a consciência à neurose é, de uma certa forma, dar os primeiros passos para tratá-la. Então, a consciência da neurose é exatamente o primeiro passo para a cura. Então, esse garoto ele saberá de que por necessidades ele está ocupando esse papel. Essa mulher, ela saberá de que o seu filho está ocupando um papel que não é dele.
essa menina, ela saberá que ela está ocupando um papel que não é dela, mas é um papel que é da mãe dela. Mas ela está trazendo para ela essa responsabilidade. E quando ela faz isso, ela aprende a dividir. Ela se dá o direito de saber que ela está fazendo isso, mas ela tem a consciência de que as suas atitudes, as suas atividades, o seu comportamento é um comportamento por necessidade familiar e não por obrigação e não por imposição, mas por necessidade da família, onde algumas famílias elas necessariamente os seus membros eles ocupam essa função exatamente para que a família ela continue. Então, eu creio que vocês, nesse primeiro ponto aqui, dos efeitos na vida de uma criança, vocês já entenderam. E isso é muito comum dentro das nossas comunidades religiosas, isso é muito comum dentro das nossas comunidades relacionais, dentro das nossas famílias, dentro dos muitos convites que nós, uma vez visto pela sociedade onde estamos inseridos, como profissionais dessa área, nós vamos encontrar realmente pessoas, nós vamos encontrar perfis familiar dentro desse enquadre que estamos mencionando aqui. Então, por isso que é interessante a gente saber nos pormenores, por isso que é importante a gente saber essas questões na particularidade. É por isso que é bom a gente abrir realmente a janela para a gente poder entender. Por quê? Porque isso não vem de graça. Isso aqui não vem de graça. Isso que nós estamos compartilhando aqui, nesse primeiro ponto do filho bom, esse modelo, ele é tão forte e a sua necessidade ela é tão marcante que, se nós não formos terapeutas de fato e que abrace realmente a causa de uma forma é, real, então, como disse há poucos minutos atrás, a nossa função será uma função desnecessária. Estaremos simplesmente ajudando a perpetuar uma situação quando, na nossa função, teríamos que visualizar, ver, perceber e ajudar esta família, porque está ali uma criança que já está construindo problemas cujo os efeitos trarão dificuldades e transtornos para a vida dele ou dela como ser e para também a família que ele ou ela for montar mais tarde. Então, o logo é muito bom, né? É muito bonito, é o filho bom, mas a gente tem que perceber nas entrelinhas para poder fazer com que possa sair e entendermos de forma real aquilo que se passa, ok? Então, dentro de uma experiência familiar, além do filho bom, existe também aquilo que a gente chama de filho problemático. O que seria o filho problemático? Quase toda família ela tem na sua construção os seus componentes. E essa família de 3 filhos, geralmente eu estou aqui usando o modelo de 3 filhos, pode ser 5, pode ser 2, mas geralmente tem aquele que é mais problemático um pouco. Então, essa situação é em função de quê? Como nós colocamos aqui, entre outras coisas que poderíamos citar aqui,
é aquele que é culpado pela maioria dos problemas e pode também ser cotado como responsável pela disfuncionalidade da família, ele se torna, muitas das vezes, o único emocionalmente estável. Então, que tipo de problema? Então, para que eu chegue no problema, eu tenho que entender o tipo de problema e a motivação do problema. Porque é muito fácil mencionar o problema, mas é muito difícil e desgastante entender a motivação do problema. Então, um filho pode ser cotado emocionalmente como aquele causador da disfuncionalidade do transtorno da família por estar se envolvendo com meninos ou meninas cujo comportamento não os comportamentos não são os melhores possíveis. Então, o que está fazendo isso? Então, muito mais do que entender o problema, é procurar entender o que é que está por detrás gerando o problema. Então, de repente, seria a ausência de um pai, porque o papel de uma família bem estruturada significa que o pai é o modelo de inserção à sociedade. E exatamente procurando modelar da melhor forma possível um perfil que seria ou que será o perfil, o melhor perfil para o seu filho. Esse perfil, ele é percebido pelo genitor. E o genitor é o modelo. É ele que está ali para rascunhar, apagar, dizer, modelar, apresentar, dizer que a inviabilidade daquele tipo de relacionamento. Falta essa figura porque, de repente, um dos 3 filhos ele pode, de repente, não, não, não ter conseguido encontrar ali no seu pai, que é o repasse desse perfil, introdução à sociedade, ele pode não encontrar no seu pai isso aí. E ele, de repente, ter alguma dificuldade para poder ser visto e entendido dentro das suas disfunções. Aí entra o pai que não exerceu bem o seu papel, ou ele se esquivou do seu papel, ou, de repente, a ausência do pai que desenvolveu esse tipo de comportamento no filho. Então, é muito fácil olhar para essa criança e ver um problema. Então, como terapeutas, nós, terapeutas de família, muito mais do que, olha bem, muito mais do que perceber os efeitos, é entender a causa. Muito mais do que entender a disfunção, é encontrar o motivo da disfunção. Muito mais do que perceber de que existe uma situação diferente daquilo que a família gostaria e que, ao olhar para aquela criança, aquele filho mais novo do meio ou mais velho, não importa, existe um comportamento adverso daquilo que a família gostaria ou daquilo que a família deseja para que as crianças fossem dessa forma e não são. Então, ver a situação, os pais já estão vendo, a sociedade já está vendo, a comunidade já está vendo, a igreja já está vendo, o grupo relacional já está vendo. Então, ser mais um a ver e dizer que existe não significa que realmente marcamos o nosso ponto de chegada como terapeuta naquela família. Porque todos já veem isso. A questão toda
é estarmos percebendo e entendendo de que existe todo um quadro que pulsa por detrás daquilo ali, que desenvolve esse tipo de comportamento que já foi visto por todos. Então, compete a mim, exatamente como terapeuta, estar conseguindo olhar dentro, estar conseguindo ver dentro da família e entender de que a figura vista é apenas a forma de uma percepção, como diz a Gestalt, né? É apenas uma forma, tá? É apenas uma forma. Por detrás daquilo ali, há necessidade de uma percepção aguçada para rascunhar as necessidades da viabilidade do reajuste daquela pessoa dentro do enquadro daquela família, das necessidades daquela família, do potencial daquela família. Então, ser terapeuta de família para repetir o que a família já sabe, ou o que a sociedade diz, isso não é ser terapeuta. Isso não é ser terapeuta. Ser terapeuta é quando se enxerga não só o problemático da família, e que, às vezes, veja bem o que eu vou dizer, é que, às vezes, nem aquele que, de repente, se mostra como problemático da família, às vezes ele não é o problemático da família. Ele está sendo em função de uma carga em que essa carga está sendo depositada nele, porque, na realidade, os motivadores dessa disfunção são exatamente os outros irmãos mais velhos, ou os irmãos mais novos, ou o pai, ou a mãe, etc. Então, até isso precisa ser visto. Até isso precisa ser visto. Porque, às vezes, chega para nós, como profissionais, pela genitora da casa, chega para nós trazendo um livro dos problemas da família, traz uma cartilha, melhor dizendo, das dificuldades do marido, das dificuldades dos filhos, e etc. Traz uma cartilha. Então, se nós não tivermos a sensibilidade de realmente mergulharmos no conteúdo daquilo que está sendo escrito, a forma que está sendo escrito, então a gente vai acreditar na genitora que está trazendo essa cartilha dos problemas da família. E se a gente não tiver uma sensibilidade para poder analisar a forma e entender pela percepção, a gente vai simplesmente ser mais um em que vamos ver a cartilha e vamos simplesmente olhar aqueles problemas e assinar embaixo, quando, na realidade, os maiores problemas daquela família, que foi trazida por aquela senhora para o terapeuta, é ela mesmo, melhor dizendo, a motivadora da disfunção, onde ela faz uma projeção exatamente numa postura sublimatória para que ela, de uma certa forma, não se evidencie como o problema, mas ela consegue fazer a projeção para o marido, para os filhos, ela consegue fazer a projeção como um mecanismo de defesa, ela faz essa projeção, jogando para a sua família aquele problema que, na sua insanidade, ela não consegue perceber e ela não consegue entender. Então, é mais uma situação que eu trago em relação a essa questão do filho problemático, que, de repente, não é nem um filho problemático. Poderá ser, como já mencionamos, mas poderá não ser. O filho problemático, de repente, pode ser aquele filho rejeitado pelo pai, onde ele faz toda essa projeção, desqualificando e descredenciando
a imagem do seu filho como filho. Então, às vezes, a situação ela é tão sutil, e às vezes ela é tão imperceptível, em que muitos terapeutas são engolidos e engodados sem perceber de que a situação ela não está naquele ou naquela que está sendo apontado, mas está exatamente com aquele que aponta. Então, isso aí, como eu tenho sempre colocado para os senhores, isso aí é qualidade do terapeuta. Isso aí é o terapeuta qualificado para o trabalho no exercício da terapia familiar. Então, o que difere a nossa ótica dentro da proposta daquilo que a gente procura passar para vocês, como terapeutas de família, a diferença é exatamente essa. É produzir em você essa autocrítica, esse olhar. Esse olhar que, se nós não tivermos uma visão além do senso comum, para poder não só perceber, entender e criar mecanismos corretivos e mecanismos que vão ajudar uma família, então você vai ser mais um terapeuta da relação de terapeutas que estarão passando por uma família dentro das suas necessidades e não conseguirá de maneira nenhuma ajudar aquela família dentro das suas disfunções. Então, o filho bom, o filho problemático, existem outras coisas também, como aquele que a gente chama o filho babá. Existe dentro de alguns modelos de família aquele filho que ele exerce o seu papel como filho babá. O que seria? Como é que a gente pode traduzir esse modelo de filho? É exatamente aquele que ele assume, muito parecido com o filho bom, mas aqui é no aspecto emocional da família. É o equilíbrio da família. É aquele ajustador da família. É aquele que tem a função, cuja função é semelhante à função do ego, dentro dessa tríplice junção da estrutura da nossa personalidade. Então, o papel do ego é o papel conciliador, é o papel que não quer trazer problema para a estrutura do ser humano, para a estrutura do ser. Então, ele trabalha de uma certa forma para poder permitir que a motivação ela exista, o desejo, a vida, o projeto, as realizações, tudo isso aconteça. Mas é aquela parte em que filtra tudo de tal forma que não agrida o modelo egóico da pessoa. Aquela construção do meio, aquela estrutura. Então, fica nesse manejo o tempo todo. Então, trazendo esse modelo aqui para o filho babá, que nós estamos explicando aqui, dentro dessa ideia, é exatamente aquele filho conciliador. É aquele que assume um papel que deveria, no caso, ser do pai, ou, no caso, a menina, o papel que deveria ser da mãe. Mas, pelo fato da mãe ela não conseguir, de maneira nenhuma, exercer esse papel de forma saudável, com boa sanidade familiar, então, aquela filha que, de repente, pelo seu próprio estilo de existir, ela adota essa funcionalidade, todo esse comportamento e se torna responsável pelo bem emocional de toda a família, desde o filho caçula
até o pai e até a mãe. Então, entre as dificuldades, a briga, a palavra coerente, é esse que é o filho babá que exerce esse papel dentro dessa família. Então, haverá também modelos de família dentro dessa perspectiva, dentro dessa existência comportamental. Existe modelo de família em que nós vamos encontrar. E é o tipo de comportamento que a gente vai perceber com mais facilidade. Por quê? Porque não foi nem o pai nem a mãe que procurou você para auxiliar como terapeuta familiar. Aí já se arma uma antena em relação ao convite que está sendo feito. Porque, geralmente, dentro de uma família, seria muito mais normal ou o pai, ou a mãe, ou o casal, ambos, estarem juntos, solicitando a ajuda do terapeuta em algumas situações da família. Seria o certo, seria o mais justo. Mas não foi isso que aconteceu nessa família. O pai se esquivou da responsabilidade. A mãe permaneceu neutra. A filha ou o filho que realmente agiu, porque entende de que existe uma situação em que ela própria está adotando este comportamento, que é exatamente o equilíbrio psicológico e emocional da família. E quando o terapeuta ele marca o dia, quando ele marca o dia da semana, o horário, esse negócio todo, e percebe que é exatamente aquela pessoa que é filho ou filha que agiliza e articula todo o procedimento comportamental da família no sentido de prover as melhores condições para funcionar ali o ambiente terapêutico de família, com o terapeuta da família. Então, só nessa sacada aí, desses 2 passos ou mais em decorrência, então a gente já começa a entender de que se trata de uma família cujo modelo é esse que nós estamos trazendo aqui nesse momento, que é o modelo que a gente chama de o filho babá. É o filho que tem essa postura, é o filho que tem esse tipo de comportamento. Existe ainda, depois do bom, do problemático, do babá, existe aquele que a gente dá o nome de o filho perdido. Então, o que seria o filho perdido? É aquele destacado, é aquele quieto, é aquele que necessita de mais e recebe nada, constantemente ignorado e omisso, escondido. É aquele que está, mas não existe. Então, a gente chama de filho perdido. A situação do filho perdido dentro de uma construção de um modelo familiar, geralmente ele tem 2 situações, o filho perdido. Geralmente. Pode, de repente, ter mais de 2, não tem problema nenhum, mas geralmente 2 questões são básicas. Ou advindas da situação familiar em relação a ele, e eu creio que todos nós conhecemos a história do Patinho Feio. Então, se enquadra o que eu estou falando mais ou menos em cima da história do Patinho Feio. É exatamente aquele
em que todos olham, mas ninguém enxerga. É aquele que tem um problema, tem uma depressão, tem uma situação, é aquele que, na hora que vai falar, ele tem dificuldade de falar, é aquele que foi constrangido pelos irmãos mais velhos. De repente, existem hoje situações, prestem atenção, no parêntese que eu estou abrindo agora, existem situações de abuso sexual dos filhos mais velhos com filhos mais novos. Você poderia perguntar assim, doutor Sérgio, existe? Meu amigo, existe. Existe, e fruto de ocorrências dentro da minha atividade profissional, onde tratei não só de uma situação dessa natureza, tendo como base uma família, mas mais de uma em que houveram situações de abuso dos, dos irmãos mais velhos. E, sem os pais saberem, sem a família saber, mas a repercussão ela tem ela tem uma variedade, ela se manifesta de várias formas. Tem alguns que ficam tímidos, acanhados, neutros, isolados, outros desenvolvem homossexualidade, outros desenvolvem um grau de violência patológica. O reflexo, como eu sempre digo, ele não tem modelo reflexo. Tá? Ele se manifesta dependendo da estrutura de cada pessoa, ele reflete com formatos diferenciados. Tá? Então, existe. Então, é uma situação que pode estar dentro, a situação motivadora pode estar dentro da própria família, em que fez com que aquele filho ele desenvolvesse um comportamento de neutralidade, que a gente chama de o filho perdido. E existem situações que a gente pode chamar de situações ou de sanidade, né, em que alguns membros da família não entendem muito bem aquele procedimento, como pode existir também situações advindas de fora para dentro em algumas experiências ocorridas, de repente, dentro da própria situação parental, em que desenvolveu ou com abusos de tios, ou agressão, enfim, que desenvolveu naquele menino uma situação dessa natureza. Então, o Patinho Feio ele retrata a ideia que estamos trazendo do filho perdido. E muito mais do que retratar essa questão do filho, que a gente chama de filho perdido, muito mais do que se retratar, é entender o que está por detrás daquela fotografia. Quando a gente vê acontecendo isso na família, nós estamos diante de uma fotografia. Só um minutinho, gente. Shirley, corre. Nós estamos diante de uma fotografia. Então, por detrás desta fotografia, pode estar contido ali toda uma história camuflada em que a família vive e sustenta aquilo ali por não saber driblar aquela situação ou sair daquela situação, ok? Então, se liguem, porque tudo aquilo que você, de repente, pensar que não acontece numa família, eu quero puxar o seu tapete, eu quero dizer que você está sendo inocente, tá? Eu quero dizer para você que tudo o que você imagina, tudo
tudo pode acontecer numa família. Tudo. Então, quando você propuser para você mesmo em ser um terapeuta de família, então você assuma essa missão, deixa eu colocar como missão, assuma essa missão realmente apto a saber de que tudo é possível, tá? Tudo é possível. As coisas mais absurdas que existe, relação entre irmãos, existe e existe muito. Só, como eu disse para você, isso tudo isso tudo é camuflado, isso não vem. O terapeuta sabe disso, tá? O terapeuta ele sabe disso, mas ninguém sabe disso. Então, eu falo isso para você porque a maioria, 99% das coisas que eu menciono, que eu trago, são experiências que eu vivi, tá? Onde eu já tive oportunidade de estar em exercício como terapeuta com casais irmãos. Doutor Sérgio, Então, nunca diga que não é assim, que isso não acontece dessa forma. Nunca diga porque tudo pode acontecer debaixo desse céu, ok? Então, é o filho perdido. Existe também aquele que nós chamamos de o filho mascote. O que seria o filho mascote? O filho mascote é aquele que se usa de comédia para distrair os demais dos problemas familiares. Eu já chamo, muito mais do que filho mascote, que geralmente é o caçula, mas nem sempre é o caçula. Um modelo, isso que eu estou colocando para vocês. A gente nunca pode atribuir uma coisa como se ela fosse definitiva. É o caçula que a gente pode chamar como filho comédia e etc, etc. Não, nem sempre. Às vezes pode ser o do meio, às vezes é o gerador de um ganho secundário, às vezes ele esconde por detrás daquele comportamento de comédia, de brincadeira, uma frustração, um ódio, de repente, dos irmãos mais velhos, por ter perdido, por não ser aceito, por ter tirado o trono dos seus irmãos mais velhos e por isso, de uma certa forma, ele não é bem-vindo à realidade dos mais velhos, dos maiores. Então, por isso, ele se torna engraçado, todo mundo ri, mas, na realidade, há uma situação. E essa situação ela é uma situação direcionada a isso que estamos trazendo aqui, a isso que estamos mencionando aqui. Então, se você perguntar se essa situação do filho mascote existe, eu vou dizer para você que sim, que existe. Situações dessa natureza também é muito comum dentro de um contexto familiar entre irmãos. Então, a gente tem que estar atento também para isso. Então, existe também, além do filho mascote, existe também o cabeça, aquele filho que é o cabeça, que é aquele que se torna oportunista, capitalizando sobre as faltas de seus próprios parentes para conseguir o que bem deseja. Geralmente é aquele que busca sempre, esse é o perfil, geralmente, de algumas pessoas. Mas, se tratando de família, é exatamente o perfil daquele filho que cria oportunidades de estar trazendo e colocando sobre a mesa situações em que o objetivo é um objetivo sempre de denegrir os demais para que ele seja visto só
como o menino ou a menina cabeça da família. E dependendo da família, ou dependendo da questão, estrategicamente falando, não é nem percebido isso. Às vezes as famílias vivem isso, reproduzem isso. Existe aquele que se destaca, não no intuito, como nós colocamos lá do filho bom, não nesse intuito, ou do filho babá, não nesse intuito. Existe uma perniciosidade do filho cabeça no que nós estamos dizendo. Então, esse aspecto negativo, oportunista, aproveitador, que procura fazer a captação de toda postura, comportamento negativo para poder, de uma certa forma, denegrir o outro, para poder estar acima dos outros e, de uma certa forma, estar acima e não no mesmo formato de igualdade dos outros irmãos. Tá? Então, dentro disso que nós mencionamos, aqui, nesse slide aqui, ele foi trazido para a gente observar. Obviamente, ele é trazido como um modelo, tá? Ele não foi trazido aqui, e foi colocado aqui como slide, como um fim em si mesmo, mas apenas um leque que vai se abrindo para que, através das questões que nós falamos aqui e mencionamos aqui, pudéssemos entender de que existe uma amplitude bem maior do que aquelas que foram mencionadas aqui, como essas disfunções em relação aos filhos, em relação à família, são os efeitos que ocorrem geralmente numa criança, e geralmente criança, não esqueçam de que vai até os 16, 18, 20 anos de idade. A pediatria ela vai até, se eu não me engano, 21 anos de idade. Então, quando a gente fala sobre questão de criança, a gente tem que estar atento realmente que nós estamos englobando esses filhos até aproximadamente essas idades aqui que nós mencionamos, ok? Então, dentro disso que nós mencionamos, o nosso desejo é que fique bem gravado, mas existe também uma tabela que nós trouxemos aqui, que foi montada em 1982, que acho interessante. É uma tabela comparativa, digamos assim, entre a família que julgamos normal e a família que julgamos disfuncional, tá? Guardando as devidas proporções, não esqueçam disso, a respeito da relatividade daquilo que chamamos de normal e a relatividade daquilo que chamamos de disfuncional, tá? Por quê? Porque entra muito do nosso conceito aqui. E tudo aquilo que entra no nosso conceito, ele é fator duvidoso, tá? Mas trazendo mais ou menos um modelo, como eu sempre gosto de falar, dentro de um senso comum, tá? Nós podemos trazer aqui aquilo que chamamos de família normal e família disfuncional. Então, dentro da família que a gente chama de família normal, existe o aspecto do respeito à individualidade. Ou seja, os seres, membros de uma família, são respeitados dentro da sua individualidade. Então, uma família de 3 irmãos, os 3 são respeitados, o menino, a menina e a menina. Então, existe ali aquilo que a gente chama de mutualidade, que é o outro ponto da família normal, existe, mas existe a individualidade. Existe a individualidade, tem que ser respeitada pela família. Existe aquilo que chamamos de mutualidade. Existe também
aquilo que chamamos de mutualidade. Existe aquilo que chamamos de mutualidade. Existe aquilo que chamamos de flexibilidade. Então, as famílias, elas precisam também saber que a rigidez em excesso ela é prejudicial. Ela tem que ter o seu ponto, às vezes rígido, que é a questão do porto seguro da família, que é exatamente a estrada que é mostrada pelos genitores para ser seguida, às vezes, em algumas situações, isso tem que ser de uma forma no ensino, para que leve à prática, às vezes precisa ser rígido, mas a oportunidade que se dá aos filhos dentro da visão da flexibilidade, entendendo que é mais um ser, é um membro que faz parte de uma estrutura familiar, tem que ser respeitado como tal. Uma das coisas que a gente pode perceber, que até hoje isso é muito comum, é que, às vezes, há pais que querem ditar as regras dentro daquilo que os filhos gostariam exercer quando crescerem. E, às vezes, os pais eles exercem a função castradora em seus filhos. E essa função castradora dos filhos tira a liberdade dos filhos serem, e desde já estarem desenvolvendo aquilo que desejam realmente em serem. Então, essa flexibilidade é muito boa, estabilidade. Mesmo, e quando eu falo estabilidade, eu não estou falando eu não estou falando de maneira nenhuma de que uma família ela precisa, para estar dentro desse modelo de família normal, ela precisa ser uma família próspera, de dinheiro, etc. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre estabilidade psicológica e emocional, dentro de um equilíbrio entre os membros da família. A relação precisa ser clara. E a gente vai no primeiro ponto, a predominância do amor dentro do contexto familiar. E ensinar, muitas das vezes, até mesmo em algumas famílias, ensinar, algumas vezes, que amor é uma questão de escolha. Não é uma questão de que a pessoa, ela por obrigação, tenha que ter. Não, é uma questão de escolha. Quando se escolhe, se desenvolve. Vai se desenvolver aquilo. E essa questão das relações claras, elas precisam também ter uma jornada de mão dupla, ida e vinda. Esse mundo relacional das relações precisa ter reciprocidade. Limites bem estabelecidos. Toda família bem ajustada precisa de limites. Às vezes, como terapeutas, estaremos vendo e percebendo de que existirão famílias cujos filhos não aprenderam os limites do respeito, da ética, do relacionamento, do amor, não aprenderam. Então, uma vez não aprendido, certamente não haverá repasse. Se não haverá repasse, será mais uma família realmente, dentro do nosso modelo, será uma família disfuncional. E dentro dessa família que nós estamos mencionando, família, esse comparativo, existe a família dos aglutinados ou aglutinamento. E, geralmente, famílias cuja separação, já no segundo casamento, terceiro casamento, com filhos que moram dentro da mesma casa, então, a gente chama de aglutinação. Então, geralmente há problemas, conflitos, e a visão da disfunção desta família é mais nítida do que outras situações, mas é mais comum
a gente perceber a existência verdadeiramente numa família dessa natureza. Isolamento, família que não estão sempre isoladas, então existe o isolamento, rigidez, famílias que não conseguem de maneira nenhuma aquilo que a gente chama de organização, são desorganizadas, percepções confusas, não conseguem ver a coisa realmente como são, e às vezes acontecem muitas famílias, às vezes o pai não consegue enxergar determinadas questões no filho, né? Às vezes só vai ver quando a situação ela já está muito avançada, é que os pais vão se dar conta de que perderam tempo quando deveriam, num tempo hábil, estarem trabalhando essas situações que a gente chama de percepção. Não consegue ver a disfunção dos seus filhos. O egoísmo, relações conflitivas, o egoísmo, não foi trabalhada a questão do compartilhar, do compartilhamento, limites difusos e confusos. Então, fazem parte realmente da família que a gente chama de família disfuncional. Então, esse modelo de família disfuncional, difusos, realmente tem se manifestado, principalmente nessa época em que vivemos uma época realmente delicada em relação à família, onde eu sempre, ou quando tenho oportunidade, coloco para vocês de que esse modelo de família disfuncional tem se repetido muito, muito mesmo na atualidade. Ok? Então, minha gente, nós vamos ficar por aqui, dentro do que propomos, para poder estar trabalhando com vocês hoje, dentro dentro dessas orientações em que trabalhamos hoje a respeito da família. Como eu sempre digo, existem situações de famílias